Pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje com a parte 2, tá, do projeto do Mic de ganho com DSP. Projeto já finalizado, tá, pessoal? Vocês vão notar aqui as etiquetinhas, tá? Chave liga e desliga, Eco, Vox, TX. Aqui eu ainda não coloquei, tá? A gente vai pedir para tentar fazer uma etiqueta personalizada aqui para os botões. Bem legal, tá? Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não assistiu a parte 1, vou deixar o link na tela aí para você estar assistindo, tá? Vou deixar o link na descrição também da parte 1 desse projeto. Esse é um mic de ganho, pessoal, só recapitulando para você que está acompanhando pela primeira vez, tá? Esse é um mic de ganho para rádio PX, VHF, banda corrida, tá? É um mic de ganho, porém ele utiliza um DSP, tá? Um processador digital de sinal, para tratar o áudio que está sendo amplificado para ser enviado ao rádio. Tá? No caso aqui a gente está utilizando com PX, mas pode ser utilizado com outros tipos de rádio, tá? Porque eu deixei uma conexão aqui na parte posterior, eu vou estar mostrando para vocês, onde eu posso estar trocando de cabo ali, né? Para facilitar o uso com diversos rádios. Tá? Então aqui eu tenho a chave liga e desliga, a chave de eco, liga e desliga o eco, chave que liga e desliga o Vox, e o TX, tá? O TX manual. Pessoal que assistiu o vídeo da parte 1 vai notar algumas diferenças, tá? Relacionado à função dos botões. Aqui era o volume, o ganho de microfone, e aqui era o volume principal, tá? Eu desativei a função do volume principal, trouxe ela para cá. Tá? Então eu já deixei o ganho de microfone ajustado num valor fixo. E o volume principal é aqui. Aqui continua sendo o ajuste do eco. E aqui é o tempo do Vox. É o tempo que o Vox vai ficar ativo. Tá? Eu fiz essa opção a fim de facilitar e simplificar o projeto, o manuseio dele. Tá? Onde eu teria que colocar mais um botão para o tempo do Vox. Teria 2 ajustes de volume. Então achei interessante fazer algo mais simples, tá? Mais bacana ali, mais rápido. Então o volume só para tudo. Aqui eu tenho os ajustes do eco e aqui o tempo do Vox. Aqui continua sendo o bar graph do volume principal. Aqui eu tenho a tela do DSP, onde eu vou fazer todas as configurações. Aqui eu tenho os botões, né, de ajustes, onde eu vou fazer os ajustes no DSP. E aqui os botões com os seus respectivos LEDs, tá? Indicando que a função está ligada. Vamos aqui para a parte de trás. Aqui está bem interessante. Vocês vão notar aí já a diferença também. Aqui está aberto, tá, pessoal? Deixei ele aberto para poder mostrar para vocês ele internamente. Aqui é o porta fusível, chave 110-220. Aqui eu tenho a função de travar o bip, tá? Eu instalei uma placa de bip. Tem uma placa de bip MP3 aqui. E aqui é a função que liga e desliga a alimentação do Phantom Power. Por que disso? Deixa eu colocar aqui. Aqui, pessoal, a gente utiliza também, estou tirando a espuminha aqui porque a gente utiliza um microfone amplificado. Tá? Bem interessante aí. Esse é da marca Andol. E ele tem um funcionamento muito bom, muito interessante, um ganho excelente. Vou colocar a espuminha aqui de volta. Porém, ele necessita de tensão para funcionar. Tá? Esse é um microfone condensador amplificado, onde ele faz uso de um Phantom Power, a tensão de alimentação que vem pelo próprio cabo de áudio. O que acontece? Na maioria das vezes eu tenho que fazer uma caixinha, né, uma interfacezinha externa para poder alimentar o microfone para depois entrar com o áudio na mesa, tá? Entrar aqui com o áudio na conexão P10. Eu já adaptei aqui uma entrada balanceada, já instalei aqui uma entrada balanceada, tá? Então eu posso ligar o microfone comum aqui também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Somente eu tenho que desligar a alimentação. Eu coloquei esse LED vermelho aqui para indicar o que? Quando tiver ligado, tá? Quando esse LED estiver aceso, aqui está vindo tensão de alimentação do Phantom Power. Então eu não posso usar com microfone comum, microfone dinâmico comum.
tá? Aqui continua padrão, posso usar normalmente, tá? Aqui é um microfone de eletreto. Porém, aqui na entrada balanceada, eu só posso utilizar um microfone comum, um microfone dinâmico, quando o Phantom Power estiver desligado, tá? E eu só vou usar o microfone amplificado quando eu tiver com o Phantom Power ligado. Porque se eu tiver desligado o Phantom Power, o microfone ele não dá áudio, tá? Ele tem um circuito eletrônico dentro dele, tá? Até eu convido você a acessar o nosso blog, tá? licotelecom.blogspot.com. Ali eu deixei um artigo relacionado ao Phantom Power, tá? Ao microfone Phantom Power, né? Com o Phantom Power, tá? Eu vou deixar o link aqui. Também eu vou deixar o link na descrição do artigo do nosso blog, tá? Você também pode se inscrever lá, acompanhar a gente no nosso blog, licotelecom.blogspot.com. Ali tem um pouquinho relacionado ali, alguns comentários, até eu disponibilizei o diagrama elétrico, tá? O esquema elétrico desse microfone, tá bem legal, bem bacana. E tá aí. Então, para você usar o microfone amplificado, você liga a chavinha, ou o microfone comum, você só tem que desligar aqui e fica show de bola. Aqui é o conector de 4 vias, né? 4 furos. Já tem até aqui um adesivinho que eu pedi para fazer com a pinagem. Então tem o PTT, o mic, né, que é a linha de áudio, e o GND. Tá? Então aqui é a pinagem que sai para o cabo que vai para o rádio, tá? Tá entrando ali na lateral do rádio. Então é essa pinagem aqui. Aqui é só uma etiqueta, tá? Com a descrição do mic. Aqui é o fusível e o cabo de entrada. Eu estou utilizando aqui o cabo de entrada já com o padrão brasileiro, com aterramento central. Vocês vão notar depois ali, eu vou abrir aqui depois mostrar para vocês internamente, ele já está aterrado corretamente. Então tá bem legal. Por que que eu já fiz a fonte interna? Para evitar retorno de RF, ruído, distorção, tá? A gente teve alguns protótipos que a gente montou antes de chegar, lógico, nesse projeto. A gente monta um protótipo, faz alguns testes e durante os testes eu notei que tinha um ruidinho, tá? Um zumbido, porque o mic utilizava 12 volts do rádio, tá? Da mesma fonte que alimentava o rádio. E aí eu resolvi fazer uma fonte interna, tá? Como no outro mic, quem acompanha o canal já viu o projeto de um outro mic. E a gente também fez fonte interna para evitar esse tipo de ruído, de retorno de RF. Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, pessoal. Só vou dar uma pausa aqui para poder abrir, tá? E mostrar para vocês como é que ficou por dentro. Tá? Só um minuto. Então tá aí, pessoal. Toda a parte interna do mic. Vamos lá, os cabos estão todos trançados, tá, pessoal? Por que trançado, né? Não é só estética, viu? Quem conhece um pouco de informática, né, alguns detalhes, quem convive aí com essa parte de relacionado a dados, né, vai lembrar do cabo de rede, o cabo de computador, onde ele é um cabo chamado cabo par trançado, para evitar a indução de ruído, tá? Até pessoal que trabalha com elétrica automotiva tem esses carros com injeção eletrônica hoje em dia que utilizam a tal da rede CAN. Muita gente já deve ter ouvido falar. E também tem o padrão, tá? Trançado o cabo. Por quê? Para evitar a indução de ruídos. Tá? Então é bem interessante. E aqui a gente tomou esse cuidado também. Tá? Então ficou bacana esteticamente falando e porém vai ajudar, tá, a evitar qualquer tipo de indução de RF ou de algum retorno. Aqui a gente utilizou cabos blindados para tanto trazer o áudio para a placa principal como para levar o áudio para o conector de saída. Então vamos começar do começo mesmo, fazendo aqui uma analogia, né? Mas assim, vamos lá. O áudio ele vai entrar por aqui, tá? Pelos conectores, tá? Eu tenho a entrada de mic de eletreto e o mic dinâmico. Eles vão entrar nessa primeira placa. Esse é um pré-amplificador, tá? Aqui é um pré-amplificador, onde eu vou pegar o áudio
tá? Do microfone dinâmico e também o áudio aqui do microfone de eletreto. Eu vou pré-amplificar e eu vou enviar via cabo até a placa de eco. Aqui é uma placa de eco, tá? Uma placa de eco digital. Saindo dessa placa de eco, o áudio vem e entra na placa do DSP, na placa do processador, tá? Um processador de áudio digital. Por isso é chamado DSP, né? Aqui eu estou utilizando um processador da JFA, aí JFA Electronics. É um processador J4 Pro, tá, pessoal? Muito bacana, custo-benefício excelente, recomendo. Tá? Um forte abraço a todos os amigos ali da JFA. Muito bacana e gostei muito do equipamento. Ele é alimentado com 12 volts, tá? Então a gente montou aqui uma fonte estabilizada, tá? Tem aqui o capacitor, né? Tem um transistor aqui no dissipador de calor. Então aqui tem uma tensão de 12, 13 volts, tá? Estabilizados. Vem para cá, vocês vão notar aqui, pessoal, o aterramento ele tá na linha do negativo da fonte. Tá? Esse verde aqui tem até um balão de ferrite na entrada de alimentação. E aí tem um fio terra passando de fora a fora, um GND. Tá? Que é o negativo da fonte. Ele tá passando aqui, fazendo a interligação de todas as placas de todos os circuitos. Esse negativo ele também caminha para cá e vem, tá? Ele passa em todas as placas, tá? Tem aterramento aqui na entrada do Phantom Power, né? Do microfone aqui balanceado, tá? Vocês vão ver capacitores cerâmicos aqui também para evitar a entrada de algum retorno de RF, tá? O cabo de áudio aqui. Então tá tudo bem certinho, bem acertadinho. Aqui é o potenciômetro de volume principal, ó, também com cabos blindados, tá? Vocês vão notar ali, ó, blindagem com malha. Tá bem interessante. Aqui vocês estão vendo pontos de solda e tem uns cabinhos, ó, jampeando as costas do potenciômetro e vindo aqui. Por quê? Os potenciômetros também são ligados à massa, à parte metálica dele, para evitar a indução de ruído. Tá? Todas as placas possuem capacitores cerâmicos em paralelo com a alimentação, para evitar qualquer tipo de ruído. Esse trimpote aqui, quem assistiu o vídeo do outro mic, lembra de um trimpotezinho que a gente colocou aqui no canto, né? Para fazer o ajuste, tá? A calibração do volume do bar graph, a parte vermelha do bar graph, chegando ao volume máximo da entrada que o rádio consegue receber, o nível de áudio. Aqui, pessoal, a gente tem a placa de BIP MP3, tá? Uma plaquinha bem legal, tá? Para a gente poder também personalizar as funções, né? Para você fazer o uso do mic ali, de repente, uma rodada entre amigos, né? Enfim. E aí você pode personalizar também. Você pode também deixar desativado, ativado, tá? Então é bem legal. Aqui eu tenho um banco de capacitor auxiliar para ajudar na filtragem, também com capacitores cerâmicos. Aqui também, ó, todos os pontos de entrada ou saída de sinal são munidos de capacitores cerâmicos, tá? Bem legal. Aqui tem um pré-amplificadorzinho, uma plaquinha bem pequenininha, tá? Bem interessante. Essa plaquinha dá um ganho muito legal, pessoal. Até eu tô testando aqui, a gente tá restaurando esse MC60, tá? Tá em andamento aí. E a gente tem, tá aqui, ó, o ganho. Eu tô entrando com 700 mili e eu tenho 5.68 de amplitude, tá? Na entrada, isso com 8 volts, ó, 7.98, tá? Tô aqui com 1.38 kHz nesse gerador de áudio, ó, 1.33, tá? E ela tá em teste aqui, eu tô deixando ela um tempo ligada, tá? A gente tá fazendo testes de tensão de alimentação. O dono quer utilizar com a própria alimentação do rádio. Então a gente calibrou o circuito a fim de funcionar com uma melhor eficiência numa tensão aí entre 8 e 13 volts, tá? Que é o limiar de alimentação que o rádio fornece no conector.
Tá em fase de andamento aqui, mas tá bem legal, viu, pessoal? Dá até pra gente ver o rendimento dela. Eu vou diminuir a amplitude. 260 mili para 2.16. Show de bola. Tá bem legal aí. Mas tá aí. A gente depois vai fazer outro vídeo aí relacionado também. Esse mic aqui, bem bacana. Voltando aqui. Aqui eu tenho o circuito do Vox. Tá? Onde eu vou fazer o acionamento pelo áudio da voz, né? Pelo áudio de transmissão. Onde eu não preciso ficar apertando o botão para estar transmitindo. Mais um balãozinho de ferrite, tá? Então é bem interessante. Essa plaquinha ela vai pré-amplificar o áudio que vem pro Vox, tá? Ela para mim não utilizar o áudio que tá vindo do DSP. Então o áudio que tá puro, o áudio que sai aqui é um áudio puro. O áudio que vem pro Vox é um circuito separado, tá? Para não induzir nenhum tipo de ruído aqui, para mim ser um áudio mais cristalino possível. Esse LM3914, tá? Uma plaquinha com LM3914 é o que faz disparar o TX, tá? Então é um comparador com 10 saídas aqui, era um bar graph, só que eu utilizei só a saída 1 a fim de fazer o disparo. Eu achei mais eficiente, tá? Onde eu não tenho repique, não tenho delay no acionamento. Então eu tenho um Vox eficiente. Consigo também fazer o ajuste, tá? Do tempo dele, tá? Eu atuo num resistor aqui na base do transistor de disparo, onde se eu diminuir a resistência, eu descarrego o capacitor mais rápido. Então o Vox ele desarma mais rapidamente. Se eu deixar a resistência alta, a descarga desse capacitor é mais lenta, então tem um Vox mais demorado, tá? Um tempo de acionamento mais... um tempo acionado mais longo, tá? Transformadorzinho aqui de 12 mais 12, tá? Ele fornece 15 volts aqui, retificado, né? Filtrado, ele chega a 15. Estabilizado aqui tá soltando mais ou menos 13 volts, tá? Bem legal. As chavinhas, tá? Da trava do BIP e do Phantom Power. Aqui é 110, 220. Porta fusível. E tá aí. Bem legal, pessoal. Eu vou ligar aqui para mostrar para vocês algumas funções. Então tá aí, pessoal. Eu vou ligar. Tá até com o nome personalizado aqui. JFA. Aquele mede a tensão da fonte interna. Aqui eu tenho entrada, saída 1, 2, 3 e 4. No caso aqui a gente está utilizando somente a saída 1. Tá? Então aqui eu tenho o ganho, né, do microfone, o volume do microfone. Intensidade do eco, tempo do Vox. Vamos comentar um pouquinho das funções do DSP. Então aqui eu tenho os volumes, tá? Os níveis de entrada e saída. Deixo tudo aqui 100%. O segundo aqui é o mais interessante, né? Um dos mais interessantes. Aqui eu tenho as curvas de equalização. Eu tenho Custom 1, 2 e 3. O que é o bacana? Igual aqui, pessoal, uma curva que eu uso mais para falar em AM. Tá? Onde eu prezo mais o grave, tiro um pouco do médio e deixo uma curvinha aqui do agudo. Tem um pouquinho de brilho. Tá? No caso desse microfone aqui eu tenho uma resposta muito boa no médio agudo. Grave também. Aqui eu acentuo mais a presença do grave, deixo um áudio mais pesado para falar em AM. Em banda lateral, em SSB, eu já dou uma equalizada um pouquinho mais médio agudo, tá vendo? E quando tá fechando a propagação, né? Tá chegando bem baixinho ali, mas ainda eu consigo falar com o pessoal, aí eu deixo bem médio, tá? Por quê? Quando eu equalizo dessa maneira, tá? Meu rádio ele vai modular mais a voz do que todo o espectro de áudio, né?
O rádio, lógico, ele modula mais o médio agudo, né? A banda passante de áudio de um rádio, pode ser um banda corrida ou um PX, sempre ele vai prezar mais o médio agudo. Porém, aqui eu deixando equalizado dessa maneira, eu vou ter uma voz mais, um áudio mais médio, né? Então eu consigo ainda chegar para a pessoa, mesmo com QRM um pouquinho alto, a voz com o médio mais acentuado consegue chegar no meio do QRM. Então é bem interessante, né? Essa configuração a gente deixa aqui para quando a propagação está começando a fechar. Aqui eu vou voltar, configuração normal. Aqui o crossover, né? Aqui é bem interessante, viu, pessoal? No caso aqui, ó, o high pass tá em 20 Hz, tá? E o low pass tá em 20 kHz. Então essa curva aqui, ó, aqui é o espectro de áudio. Então aqui é onde começa e aqui é onde termina. Tá começando em 20 Hz, terminando em 20K. Aqui na verdade tá toda a banda de áudio passante. Se eu for utilizar um rádio banda corrida, como eu até comentei no vídeo anterior, o que muita gente faz quando utiliza esse tipo de equipamento em radioamador, né? Radioamadorismo, né, aliás, num rádio banda corrida, ou até mesmo no PX, eu já vi o pessoal fazer muito em PX também, tá? O PX ele é um pouquinho mais estreito a banda passante, mas dá para fazer também. A pessoa estreita o áudio, tá? Ele vai estreitar o áudio na largura de banda que o rádio vai transmitir. O que acontece? Quando você estreita, quando você seleciona somente uma parte do áudio para transmitir, você consegue fazer com que esse áudio seja transmitido com um volume mais alto. Porque o rádio, como eu estou transmitindo exatamente na largura de banda que o rádio vai transmitir, se eu entrar com um áudio um pouco mais alto, ele não satura. Se eu deixar do jeito que está aqui, de 20 Hz a 20 kHz, e eu abrir todo o ganho de microfone, o áudio vai me dar uma saturadinha, vai espalhar um pouquinho a transmissão. Por quê? Porque a largura de banda do rádio é um pouco estreita, e eu estou entrando com a banda toda. Então o que acontece? O volume aqui eu tenho que controlar, porque senão vai saturar. Já com o áudio mais seletivo, eu consigo trabalhar com o volume quase no último, tá? Então isso daqui você consegue aumentar o desempenho de modulação. Lógico, quando você seleciona uma determinada banda, você vai ter que escolher bem essa parte do áudio que você vai selecionar por causa da qualidade. Se você prezar mais para cá, né, mais para frequência baixa, você vai ter um áudio mais pesado. Se você deixar muito para cima, você vai ter um áudio muito agudo. Então o ideal é deixar ali entre 300 Hz e 3K, né? Depende do modelo do rádio, mas fica bem interessante. Então é uma função bem legal aqui do crossover. Nesse menu ainda, ele tem outra ferramenta bem interessante. Aqui é o corte, né? BUT 24, que é o 24 dB oitava. Tá? Aqui é um corte bem forte mesmo, bem acentuado. Aqui eu consigo inverter a fase do áudio, no caso aqui a gente não precisa inverter. O delay aqui, pessoal, no menu anterior, é quando eu estou trabalhando com um sistema de áudio estéreo, isso daqui é mais para som automotivo. Para não dar reverberação, você cria um delayzinho entre os canais, tá? E aí você não tem aquele áudio rebatendo, né? Aquela reverberação, mas isso é mais em som automotivo, que a gente deixou desligado. Aqui tem uma função muito legal que é o limiter. Ele vai funcionar parecido com um compressor, tá? O compressor, ele vai fazer o que? Ele vai amplificar o seu áudio quando você estiver falando baixo, porém ele vai limitar o teu áudio quando você falar muito alto. Então ele melhora o desempenho da sua transmissão, visto que ele pode aumentar quando você estiver falando baixo, porém ele vai limitar quando estiver falando alto. No caso aqui, ele é parcialmente um compressor. Por quê? Se você falar muito alto, de acordo com o ajuste que eu fizer aqui, ele vai segurar o teu áudio sem distorcer.
o legal do DSP é que ele não gera distorção. Achei muito legal, tá? Fiz vários testes e ele não gera distorção na curva de áudio, tá? No sinal de áudio. Então, por exemplo, se meu rádio com um determinado volume ele já começa a querer saturar, que está entrando muito áudio nele, o que eu faço? Eu venho aqui no limiter, seleciono um valor aqui de nível, dou OK, e aí a partir desse nível o áudio ele não sobe mais, mesmo que eu fale alto, grite, aumente o volume aqui, ele não vai passar, então ele não vai saturar a entrada do meu rádio. É bem interessante, é uma ferramenta legal também, dependendo do rádio que a gente for utilizar. Aqui eu tenho o ataque, que é a velocidade que ele vai atuar, né? Quanto mais rápido o ataque, mais rápido ele consegue controlar, tá? Ele atua mais rapidamente, ele reage mais rapidamente a um pico excessivo de áudio. E o release é o tempo que ele fica limitando, tá? Então, por exemplo, ele começou a atuar e o release é o tempo que ele fica atuando para ele retornar ao volume normal. Tá? Então, se você deixar muito longo aqui e você só tem um pico de áudio, só uma letra, ele vai acionar, vai manter o limitador, depois ele vai tirar. Então, é legal você deixar tanto um como o outro bem rápido, tá? Uma velocidade aqui um valor numérico bem baixo, para que a atuação dele seja bem dinâmica, tá? Para não gerar distorções. Aqui é o tempo que ele está ligado. Tá? Bem interessante aí. É muito utilizado em som automotivo para ver durabilidade da bateria, tá, pessoal? Aqui é o profile, tá? Aqui é como se eu tivesse um mapa desse daqui de configurações, todas essas configurações que eu mostrei para vocês, eu tenho uma para cada profile. Tá? Então eu tenho o profile 1, o 2 e o 3. Por exemplo, eu faço todos os ajustes aqui no profile 1. Aí se, por exemplo, outra pessoa faz uso desse mic também, né? A pessoa mora na mesma residência, ou de repente assim, o irmão ou o pai faz uso também, deixando o profile 2. Então todas aquelas configurações vão estar personalizadas para aquele segundo usuário. E assim também vale para o profile 3. Tá? Então eu tenho 3 mapas completos de configuração para serem utilizados. Aqui esse pink é o ruído rosa, é aquele ruído que simula um chiado, né? Aquele chiado como se fosse um rádio fora de sintonia. Isso daqui a gente não utiliza, que é mais usado em som automotivo. Tá? Aqui o retorno, seguro apertado, ele retorna ao menu inicial. Então tá aí, vamos fazer alguns testes de áudio agora, para ver como que ele se comporta. Então tá aí, pessoal, vamos fazer um teste na equalização. Vou deixar aqui o ganho de microfone, né? Volume aqui mais ou menos nessa posição. O rádio ele tá em PA, tá? Então só o modo retorno. Essa curva de equalização a gente utiliza bastante para falar em AM, tá? Onde ela dá uma acentuada maior no grave, né? Dá um áudio mais pesado de presença, né? Um pouquinho aqui no agudo, tá? Vamos lá? Eu vou fazer um teste aqui, eu vou aproximar a filmagem aqui do retorno, para vocês poderem ter a noção do volume, né? Então tá aí. Alô, 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 oi, 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 alô, 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 oi, oi. Aqui ele tá com a placa de bip, tá? Tá com a placa de bip acionada aí, um bip personalizado. Mas podem ver que o grave ele fica bem aparente nessa curva. Tá, vamos lá de novo. Alô, 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 oi, oi, olá, alô, alô, alô. Se eu desligar o eco, agora sem eco, alô, 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 oi, 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 alô, 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 alô. Aumentar mais um pouquinho aqui. Alô, 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 oi, oi, oi. Alô, alô, alô. Aqui tá normal que com eco. Agora com eco, oi, oi, oi. Alô, 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 alô. Olá, oi, oi. Agora a gente vai mudar a equalização aqui, pessoal, para uma curva um pouquinho mais média. Pode ser que dê um pouquinho de microfonia. Aqui eu tenho o grave,
um pouco mais de médio e agudo, tá? Vamos ver como é que fica. Vamos ver se não vai dar microfonia. Eu vou até baixar um pouquinho o volume. Alô, 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 olá. Alô, 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 aqui já dá microfonia. Deixa eu baixar um pouquinho. Oi, oi, oi. Alô, 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 alô. Oi, oi, olá. Alô, alô, alô. Oi, 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 olá. Alô, alô, alô. Então aqui já dá um pouquinho mais de médio, né? Um pouquinho mais de agudo. Agora a terceira aqui é quando a propagação tá fechando, né? Eu tirei um pouquinho do grave, acentuei bem o médio, tirei um pouquinho do agudo. Deixa eu só fazer um teste, se não vai dar microfonia. Tá joia? Então vamos lá? Alô, alô, alô. Alô, 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 Bagdá. Alô, 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 alô. Se eu desligar o eco. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Oi, oi. Vou voltar aqui na número 2. Agora sem o eco. Oi, oi, oi. Alô, 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 alô. Oi, oi, oi. Olá, que já tem. Vocês vão notar que o 2 já tem um pouco mais de grave, né? E o 3 aqui. Vamos lá, sem o eco tá acionado. Alô, alô, alô. Oi, 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 oi. Aqui eu posso Até aumentar o volume. Oi, oi, oi. Alô, 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 alô. Olá, olá. Vou ligar o eco. Oi, oi, oi. Alô, Bagdá. Olá. Então tá aí, bem legal, bem bacana aí. As curvas de equalização, né, que o Mark proporciona aí. 1, 2 e a 3, tá? Show de bola, bem prático, né? Eu já deixei pré-programado aqui para facilitar aí no uso do dia a dia, né? Fica show de bola. Utilizando o microfone amplificado, aqui o tempo do Vox tá bem rapidinho, ó. Eu paro de falar, ele já vai desarmar, ó. Tá vendo? Oi, oi, oi. Tá vendo? Oi, oi. Agora, se eu aumentar o tempo, ó. Tá vendo? Oi, oi, oi. Deixa eu abaixar um pouquinho o retorno, senão o Vox dispara, tá? Eu vou deixar aqui esse intermediário. Eu vou parar de falar. Tá vendo? Então aqui ele já tá um pouco mais alongado. Se eu deixar bem aqui, ó, ele já fica bem curtinho. Eu parei de falar. Tá bem legal. Dá pra deixar mais longo, tá, pessoal? Dá pra deixar bem mais extenso. Adicionando mais um capacitor na plaquinha de Vox, mas eu acho que não precisa, né? Eu acredito que já tá num ajuste bem interessante aqui. O range de tempo aqui tá bem legal. Tá? Deixa eu encostar o microfone aqui e voltar a falar normalmente. Deixa eu desligar o Vox aqui. Aí. Então tá aí, pessoal. Ficou bem interessante o projeto. Achei legal compartilhar com vocês aqui, né? Em nosso canal. E tá aí bem bonito, bem bacana, tudo bem feitinho, bem caprichadinho. Aqui a gente fez uma etiquetinha, né? Mike de ganho, tá bem legal. Eu tava pensando em fazer uma serigrafia para pôr aqui, viu, pessoal? Ainda tô na dúvida. Aqui eu tenho vontade de colocar um adesivo. Não ficou pronto ainda, mas eu já pedi para fazer. Um adesivinho para colocar aqui na frente. Algo bem discreto, bem sucinto, mas que fique bonito. Aqui eu acho que eu não vou colocar nada não, para não ficar muito chamativo, tá? Mas o projeto em si ficou bem interessante, bem legal. E tá aí, compartilhando com vocês aí mais esse projeto. Tá joia, pessoal? Fico muito contente aí do pessoal tá interagindo, mandando mensagem, né? Pessoal perguntando do DSP. Teve um amigo que comentou, até um forte abraço a todos os amigos aí que comentaram no vídeo anterior. Um forte abraço também a todos os inscritos. A você também que não é um inscrito, convido você a se inscrever, porque vale a pena. A gente tá sempre postando projeto diferente, tá? Relacionado a radioamadorismo, a eletrônica. Algo um tanto quanto interessante, né? Questão de áudio, questão de interface. Então vale a pena você se inscrever, tá? É bem legal, é só clicar ali em se inscrever aqui no cantinho do vídeo, tá? Aqui no cantinho direito. Clica no joinha, deixa um joinha pra gente aí, é bem interessante, fortalece o canal, tá?
É bem legal. A gente fica muito contente e agradeço muito a participação de todos. Que Deus continue abençoando todos nós aí. Tá, pessoal? Voltando à questão aqui do Mike. Tá bem legal. Acredito que ficou um projeto bem simples. Em relação ao anterior, ele tem bem menos botões. Tá? O intuito desse era deixar algo bem fácil de manusear. Como eu havia comentado, um amigo perguntou se haveria possibilidade de colocar um DSP desse num gabinete menor. Tá? Pessoal, eu vou dar uma olhada se eu encontro algum gabinete, tá, que comporte uma placa desse tamanho. Tá? Tem uma altura razoável, porque vai ter que comportar ainda a fonte e as outras placas também. Tá? É legal ter uma placa de eco junto. Tá? Falando nisso, pessoal, deixa eu aproveitar aqui, né? Vamos demonstrar o eco do Mike, né? Oxe, o principal aí, pessoal. O pessoal gosta de ver o eco, né? Deixa eu ligar o Vox aqui, ó, né? Deixar acionado, deixar o volume um pouquinho mais alto. Acho que vai dar para copiar certinho. Alô! Aqui a intensidade. E aqui eu repito. Tá? Deixa eu fechar. Aí. Agora ele repete. Repete. Tem que ficar acionado. Deixa eu fechar aqui o tempo. Aí. Agora ele repete. Então, bem legal, tá? Eu vou tentar fazer aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo com o Vox. Deixa eu fechar aqui, né? Aumentar aqui o tempo. Alô? Alô, alô, alô? Oi! Oi! É legal que a memória dele é bem extensa, né? Então eu consigo aqui, pessoal, fazer um famoso balaio, né? Olá! Frequência! Esse é o canal do Lico Telecom. Eita, coisa boa, hein? Bacana, pessoal. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá, joia, pessoal? Deixa um abraço forte. Finalizando mais um vídeo aqui. Graças a Deus, mais um projeto bem legal finalizado. Espero todos vocês no próximo vídeo. Tá, joia, pessoal? Um abraço forte. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima edição. Um abraço.